Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 3 de maio de 2022 e nós tivemos aí o pregão de terça-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. Afinal, nosso objetivo aqui é ensinar análise técnica e análise gráfica. O mini índice no pregão de hoje ele fez um movimento lateral, na verdade ele formou um doji. Doji é um candle de dúvida, né? Um candle muito pequeno, onde ele praticamente não tem corpo, né? O corpo do candle ele foi formado por praticamente uma linha, né? Fazendo com que o preço de fechamento ele praticamente fechou no mesmo nível que o preço de abertura. Tá? O fato de ser um candle pequeno também demonstra um baixo volume financeiro no pregão de hoje, tá? E ele simplesmente, né, fez um candle lateral, não rompendo a mínima do pregão anterior, nem a máxima, né, simplesmente andando de lado, tá? Como os preços eles ainda estão abaixo da média de 8 períodos, né, ele se configura ainda em super tendência de baixa, tá? Com o ADX, que é o indicador de força da tendência, né, no DMI, essa linha branca indica força, está em 56, um nível absurdamente alto. É claro que vai chegar um momento em que os preços eles vão andar de lado e romper acima da média de 8. Né? Na verdade, eles vão andar de lado, eles vão ultrapassar a média de 8, eles não vão romper acima, né, até a média de 20. Né? Porque nós temos a dinâmica em que os preços sempre tendem à média, tá? Eles sempre tendem à média. Então vai chegar um momento em que eles vão se mover até a média móvel, né? A média móvel, ela supostamente com a média de 8 vai cair, né? Os preços ainda vão formar candlesticks por aqui, e aí até que a média de 20 também caia, e aí os preços tocam na média de 20, né? E nós temos aí um novo candle de baixa, tá? Este movimento aqui lateral, ele se configura, ele se chama consolidação, que é quando os preços, eles, ao invés de subirem para fazer correção até a média, eles andam de lado, tá? Então esse é um padrão de continuidade. Nós temos padrões gráficos e essa consolidação é um padrão de continuidade, tá? No gráfico de 1 hora, os preços, né, olha só, eles fez uma leve alta, mas se lateralizou, né, as últimas horas aí, ó. Hoje foi praticamente o dia inteiro lateralizado e alcançou a média de 20, ó. Não ultrapassou acima da média de 20. Vamos ver se amanhã vai retomar, porque no DMI, o DI- ele permanece acima do DI+. Tá? Quando essa linha vermelha permanece acima da linha verde, e sinal que a tendência de baixa continua, tá? E aí, isso é um sinal de que isso daqui é uma consolidação, né? Foi uma lateralização até tocar na média e voltar a cair. O mini dólar fez uma nova correção, segurou na média de 8 períodos, e aí de novo, aqui o caso é o contrário, né? O DI+ permanece acima do DI-. Tá, e o ADX está em 38, está um nível muito bom. E aí tem essa correção. Os preços podem até cair abaixo da média de 8, tá? A tendência de alta não é perdida se cair abaixo da média de 8, porque a nossa referência é a média de 20 períodos. Então ele pode cair, ou ele vai se lateralizar, ou cair até a média de 20. Tá? Mas a tendência é de alta. E aí é o seguinte, no mercado você tem um momento em que você faz a entrada do trade, e aí você precisa esperar o padrão gráfico de entrada, tá? E tem o segundo momento, que é a condução do trade. Então, por exemplo, hoje foi um movimento de queda, tá? É um pregão típico de uma condução de trade. Hoje não foi nada, não aconteceu nada definidor, né? Nada que nenhuma informação que venha nos auxiliar para que nós possamos ter alguma nova tomada de decisão. Tá? A gente só, se você está posicionado, você
né? Você vai apenas efetuar a técnica de condução do seu trade, né? Do seu stop, né? Se você está aí posicionado no mini dólar, tá? Hoje não foi um pregão em que a informação ela foi importante para a gente vender ou comprar, não, tá? E também não é uma informação importante para comprar amanhã, por exemplo, não é, tá? Ele fez uma correção na média de 8, subiu, resolveu o mercado voltar a testar a média de 8 de novo, né? O DI mais está bastante afastado, então, ou seja, tem espaço para cair e não reverter a tendência. Por quê? Porque enquanto o DI mais permanece acima do DI menos, né, esse é um indicador de que a tendência de alta continua, tá? A reversão ela se dá também quando há um cruzamento das médias. Você pode ver que, olha só, os preços estavam em tendência de baixa, eles se lateralizaram, né? E aí, nessa lateralização, o DI menos permaneceu acima do DI mais, mas quando houve o rompimento aqui, ó, da média de 20, já houve um cruzamento no DMI, do DI mais com o DI menos, configurando uma reversão, que de fato ocorreu. O DI mais, né, ele seguiu subindo e os preços corroboraram, né, seguiram na mesma movimentação do DMI, tá? Então, confirmando isso. E aí, enquanto o DI mais permanecer acima do DI menos, né, tudo tranquilo. Mas não é um parâmetro para você comprar agora, tá? Você comprar agora, você sempre compra depois de uma correção às médias. E aí, por isso que eu não gosto de comprar depois de uma correção na média de 8. Ontem foi. Então, quem gosta, tá comprado, né? Comprou ontem. Comprou aqui, ó. Vamos aqui no parâmetro aqui, cadê? Pera aí, deixa eu ver aqui. Risco e ganho. Aqui, ó, comprou aqui, ó. Né, no rompimento acima desse candle, porque esse candle foi o candle que fez a correção na média de 8, voltou a subir, e aí comprou aqui com stop aqui embaixo. Aí agora preços ameaçam cair. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer dos preços caírem, acionar o stop, né, de quem posicionou aqui, os preços virem na média de 20 períodos, tocar e voltar a subir. Né, você sofreu o que no mercado se chama de violinada. Violinada é quando você vê os preços acionarem o seu stop para depois eles voltarem na mesma direção da tendência que você estava posicionado, né? Você estava comprado, então a posição que você está é de alta, você ganha dinheiro com os preços subindo. Então o que os preços fazem? O mercado cai, aciona o seu stop, porque você tem que ter stop, e você também comprando aqui, o seu stop abaixo da média de 20 períodos é um stop muito longo, tá? É totalmente errado você fazer uma coisa dessa. Você tem a média de 20 como referência com o candle em cima da média de 20, tá? A não ser que 4,87% para você não seja muito, né? Mas geralmente é. Então você sempre tem como referência a média. E o ideal é você esperar na média de 20 períodos, tá? Porque se os preços caem na média ou se lateralizam na média, tocam na média, voltam a subir, esse é o padrão. Então assim, a gente tem que ter paciência, tem que ter muita paciência, tá? Paciência é o segredo do sucesso na bolsa de valores. Dos papéis que mais subiram, GET 11 subiu forte, mas GET 11 ele está em um movimento lateral, ó, absurdo, né? E ele tem uma resistência aqui, ó. Ele já testou essa resistência uma, já se aproximou outra vez, já tocou outra. Já se aproximou outra vez. Então assim, ele não sobe acima de 3,64. Tá? Com o ADX no nível que está, vamos ver onde que está o ADX. Vamos esticar aqui. Cadê o ADX? Espera aí, gente, só um minutinho para eu identificar o ADX. Aqui, ó, voltando. O ADX, eu dei uma pausa só para identificar o ADX. Puxa vida, isso aqui também aconteceu a mesma coisa que o outro. Pera aí, então vou fazer aqui ao vivo, ó. Agulhada, uma tela. Vamos aqui deixar nessa janela aqui mesmo. E aí nós estávamos aqui, ó, ações, GET 11. Tá, o ADX está muito baixo, né? Ele está em 18. O mínimo é 30. Então assim, ó, aqui ó, no DD Index as médias se cruzando toda hora, o estocástico virando para cima e para baixo, é um movimento lateral. A alta de hoje não é um padrão gráfico comprador, tá? Mesmo que seja um candle barra elefante, um candle
expressivo, empurrando a banda de Bollinger aqui para cima. Temos resistência, né, uma resistência histórica aqui, ó, desde 2021. Então, assim, não é porque fez um movimento de alta, ele já fez esse movimento de alta aqui, ó, em outras vezes, já empurrou a banda de Bollinger para cima, já fez candle barra elefante e não vingou, né? Os preços não continuaram em movimento de alta. SLCE3, ele rompeu aqui, ó, uma linha que eu havia mostrado, porque os preços eles iam andar de lado, supostamente andar de lado para poder subir, só que o ADX está em 27, o ADX para mim está baixo, tá? Depois que é o seguinte, gato escaldado tem medo de água fria. Depois da gente tomar stop, mesmo em papéis com o ADX abaixo de 30, eu prefiro trabalhar com o ADX. O ADX é um indicador de força, como eu falei. Então, é melhor você esperar ele acima de 30, é melhor esperar também testar. Então aqui, ó, fez a correção na média de 8. É melhor você esperar uma nova agulhada, tá? Uma nova agulhada. Teve uma agulhada aqui? Talvez. Teve uma agulhada aqui, acredito. Na verdade, para mim não teve porque o ADX estava baixo. Então, subiu. Então é melhor ter uma agulhada aqui em cima com o ADX 30. O que eu tenho aprendido enfim, nos últimos tempos é que se você tem todos os parâmetros dos seus indicadores, siga todos os parâmetros, tá? Siga fielmente, tá? Quem já leu na revista Grafistas os artigos que eu falei sobre o setup agulhada, a edição 26 que a gente entrevistou o Didi, tudo mais, os vídeos aí que eu sempre ensino o setup agulhado do Didi e tudo mais, né? Sabe que o ADX tem que estar pelo menos 30. Né? Não é porque subiu, aqui embaixo subiu, tá, mas a gente pode entrar comprado aqui e pode não subir depois. Tá? A gente quer entrar com um alto grau de certeza. SEQL3 está no movimento de lateralização, mas dentro, né, ainda respeitando a LTB, a linha de tendência de baixa. Então o ideal é esperar esse preço vir, tocar nessa LTB, ou, né, romper esse suporte aqui. Mas também o DI- tem que estar acima do DI+, enfim, toda a configuração que quem estudou o setup, quem assistiu minhas aulas, já sabe. Skia 3 fez um movimento de queda, mas DI+ acima de DI-, a gente nem pensa em venda. O West 3 fez um movimento de queda, mas aí a gente sempre espera a correção na média de 20 para entrar vendido. E PGMN3 também ainda está no movimento de expansão, tem que esperar um movimento de correção, tá? Eu fiz uma análise hoje de SP500, né? Essa aqui é uma análise onde, né, eu demonstro que o SP500 está dentro de um canal de baixa, tá? Né, nós temos aqui as duas LTBs e ele está dentro de um canal de baixa. Aqui em cima, depois que ele rompeu a média de 20, ele fez uma bandeira de baixa. A bandeira de baixa, ela sempre é virada para cima, tá? Ela não é virada para baixo. Ela é o contrário. A bandeira de baixa é virada para cima, a bandeira de alta é virada para baixo. Então fez uma bandeira de baixa, onde os preços subiram até a média de 20. A média de 20 aqui, ó, se comportando como uma LTB. Né? E aí os preços seguiram em queda. Agora nós estamos numa consolidação, que é uma lateralização. Possivelmente vai ocorrer até a média de 20. Né? A média de 20 cair para a retomada do movimento de queda. Alvo de Fibonacci, né, dessa tendência de baixa, temos aqui esse primeiro pivô, né, esse pivô, o final desse pivô aqui, ó, foi essa bandeira de baixa, então expansão, correção até a média e expansão. Então nós temos um pivô, retração de 0.382 na cabeça do pivô, a gente tem o alvo 3.968 pontos para o SP500. Tá? Então o SP500 ainda tem espaço aí para cair nessa última projeção de Fibonacci, tá? Porque a gente já teve as projeções de retração de 0.681, de 0.5 e agora 0.382. Tá? São as três retrações. No meu curso Fundamentos de Análise Técnica, eu explico, eu ensino, tem uma aula completa sobre como fazer projeção de Fibonacci. E aqui no DMI, o DI- está bastante afastado do DI+, e o ADX acima de 50, demonstrando que a força da tendência de baixa está fortíssima, tá? Então, SP500, mercado americano, está em forte tendência de baixa. E para quem não sabe, né, aqui ó, grafistas.com.br é o nosso site, e para quem não sabe, os nossos planos de assinatura, eles eram
Nós fizemos uma enquete. O Grafistas Pro era R$ 49,90 por mês e o Grafistas Master R$ 129,90. Nós alteramos os valores, fizemos uma enquete aí e vimos que muita gente tinha interesse em assinar os planos, então nós diminuímos. Grafistas Pro agora é R$ 29,90 e Grafistas Master é R$ 49,90, tá? É uma queda aí expressiva, então aproveite, tá, dos nossos planos, que antes era R$ 49,90 aqui no Grafistas Pro e R$ 129,90 o Grafistas Master. Então nós tivemos aí essa queda nos nossos planos, tá? Grafistas.com.br, você faz a sua assinatura, tem aqui detalhado todos os nossos conteúdos que você tem acesso, ok? Esses foram os estudos de hoje, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.